E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Eu avisei tanto sobre as baterias de chumbo ácido quanto as baterias LiFePO4 que, se não fossem usados corretamente, iriam perder antes da hora. Muitos vieram, os Highlander do Off-Grid, não, mas eu uso dessa forma e vai durar tanto tempo, e já tem mais de um ano, e já isso é aquilo. E agora muitos já disseram: ah, só durou um ano e pouco, perdi minhas baterias de chumbo ácido, acho que é por causa da marca tal. Outros: ah, perdi minha LiFePO4, está inchando. E não lembram das aulas que a gente deu aqui no canal e das observações para usar cada tipo de bateria. Quantas de chumbo ácido não observaram a descarga em C20, em pico, nível máximo e mínimo, que a gente vai dar uma pincelada agora. Quantas LiFePO4, o nível de descarga, se em meio C, se em 30%, o nível de recarga, que é muito importante, a utilização da ABMS e outros detalhes. Vou te explicar agora os casos práticos e os e-mails recebidos de alguns amigos que perderam seu banco de bateria de chumbo ácido e perderam seu banco de baterias LiFePO4 e saber o que aconteceu. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir, participar do salve com a galera. E não esquece de visitar as galerias. Porque eu falo tanto das galerias de videoaula? Porque muitas das perguntas que me fazem nos comentários estão nas galerias de videoaula. Às vezes ele pergunta uma coisa, uma configuração, de uma bitola, de um fio, tudo tem aula no canal. Aí se fosse lá na galeria de videoaulas e desse uma olhada lá por tema, tem lá o curso de energia solar, inversores de tensão, controlador de carga, e desse uma assistida, ia ver que já tem a resposta completa em aula daquela pergunta. Por isso que é importante visitar aí a galeria de videoaula. E também, quer ajudar o canal? Se torne membro. Você vai aqui, membro do canal, um picolé por mês, R$ 7,99. Você ajuda e ainda participa de alguns sorteios que são exclusivos dos membros. O primeiro sorteio desse ano, sorteio principal, vai ser essa placa da Immerse. É uma placa aí monocristalina de 100 watts. Deixa eu ver se dá para... Tem vídeo aqui dela no canal. Só foi feito o teste e tá no plástico ainda aqui, guardadinha, e vai para o próximo ganhador do sorteio. O prêmio aí do nosso amigo Adilson Diogo Corrêa já foi enviado, já postei o comprovante aí de envio. Talvez ele já tenha até recebido. E boa sorte a todos também no próximo sorteio aí de membros. Se torne membro, ajuda o canal. Após a vinheta, vamos responder essa questão. Vamos lá, amigos. Entrando agora na questão a fundo, vi alguns amigos reclamando que perderam seu banco de baterias de chumbo ácido com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses. E eu tinha avisado, por isso que eu digo, avisei. Eu tinha falado que o off-grid tem que ter um uso racional. Não os Highlander, eu vou descarregar até quanto eu quero, vou forçar o quanto eu quero. Como eu já disse, se um banco de bateria de chumbo ácido não durar pelo menos 4 anos, você vai ter prejuízo. Porque o investimento é alto e você tem que ter alguns cuidados. Então, no meu caso, eu defendo o uso exaustivo durante o dia e uso mínimo à noite. Descarrego só até uma determinada tensão. Depois daquilo eu deixo um pouco da carga para caso falte energia. E durante o dia, como você tem a produção solar intensa, você vai usar bastante aparelhos, vai cozinhar com fogão de indução, vai usar algum ar-condicionado durante o dia, outras cargas mais pesadas, panela elétrica, porque você não vai forçar quase nada esse banco de baterias, porque você vai estar tendo aquela produção. E à noite só um caso ali, uma falta de energia, uma iluminação, uma coisa leve para poder durar. Mas a questão principal das baterias de chumbo ácido é... A gente já mostrou aqui em algumas aulas, não vou revisar tudo agora, está na galeria de videoaulas, que a bateria de chumbo ácido, você tem que descarregar até um nível de tensão. O fabricante dá lá uma tabelinha. Se você descarregar até 12,4, você vai ter tantos anos. Se você descarregar até 12,3, você está descarregando tantos por cento, sua bateria vai durar tantos anos. Quanto menos tensão ficar no banco de bateria, quanto mais você descarregar ele, menos tempo de vida útil sua bateria. Por isso que a minha eu descarrego muito pouco. Deu o horário final da produção solar, baixou ali 12,4, dependendo do tempo, às vezes 12,3,
já transfere para a concessionária e deixa aí uma reservinha. O ideal é que fosse um 12.4. Aí os Highlanders disseram, você não usa quase nada, isso não é off-grid, porque off-grid eu vou usar até 11, vou usar até 11.8, não sei o que. Esses que falavam isso já perderam o seu banco. Com um ano e meio, um ano e 6 meses. Às vezes colocaram a culpa aí no fabricante, tá? Porque a bateria desse fabricante pode pegar qualquer um. Pegue fabricante A, B ou C, faça a descarga exaustiva, descontrolada, fora do C20, que você vai perder seu banco de baterias. De chumbo ácido ou de LiFePO4. Então, no de chumbo ácido, o que é que a gente tem a recomendação? Descarga em C20. Quer saber o que é C20? Tem algumas aulas aqui no canal onde eu falo exaustivamente, explico sobre a descarga em C20. Observando os picos. Picos, pessoal, são, o nome já fala, é pico de corrente. Eu estou fazendo uma descarga contínua em C20, com aquela limitação de corrente, e vai ter alguns picos que eu vou tirar, mas não é um pico como, eu vou descongelar uma carne em 6 minutos em micro-ondas, vai dar esse pico de 6 minutos, não. Isso aí não é pico não, aí já é um uso contínuo. Pico é coisa rápida, é uma partida de uma geladeira, liga um aparelho e desliga uma coisa rápida. Aí o pessoal confunde, que o pico, o pico é, eu vou cozinhar aqui uma macaxeira em 5 minutos no fogão de indução, isso não é pico não, aí é um uso contínuo. Aí você danifica a sua bateria, deixa um básico, como muitos estão dizendo, perdi por isso, por aquilo, devia ter ouvido, devia ter só descarregado até o que o fabricante diz para durar 4 anos, devia ter respeitado a descarga em C20, que você já falou tanto no canal. Quanto às de LiFePO4, a mesma coisa. Quando o pessoal começou a comprar LiFePO4, muitos disseram, não vou usar BMS não, bota o seu controlador e configura aqui e tá bom e tá funcionando. Vai funcionar durante um certo tempo. Depois o que é que ocorre se não for bem configurado, se não for bem ajustado o sistema? Vai inchar as células. Você vai começar a danificar precocemente suas baterias LiFePO4. E aí o que é que eu sempre digo? Cada célula que você comprar, observa o datasheet. O que é o datasheet? Aquelas informações, um manualzinho básico. Geralmente nos anúncios que a gente coloca aqui no canal, os linkzinhos lá do site do AliExpress, que são os vendedores confiáveis que a gente compra e recebe, tá aí na descrição do vídeo, tem lá, naquele anúncio, o datasheet da bateria. Diz quanto é que eu posso recarregar máximo, quanto é que eu posso descarregar. Tarcísio, qual é? Não existe um padrão. O padrão depende de cada célula. Tem células de 105 amperes que o padrão de recarga é até 30% da corrente nominal da célula. A célula 105 vai dar mais ou menos aí 30 e poucos amperes de carga e descarga. Tem outras células menores de capacidade que ele especifica que pode ser em meio C, ou seja, numa bateria de 50 amperes, você pode recarregar ou descarregar em 25 amperes. Por isso que eu digo, quem vai dizer isso? O datasheet do fabricante. E se você puder botar um pouquinho a menos, como na célula de 105 amperes, ao invés de eu carregar e descarregar com os 33, 35 amperes, bote 30, bote 28, reduz um pouquinho para você garantir ali que sua célula vai durar os 4.000 ciclos, ou próximo aí dos 8, 10 anos, porque senão o investimento é muito caro e você vai perder. Aí muitos não utilizam a BMS, que vai fazer esse corte, vai funcionar como um disjuntor. Se mandou corrente demais ali, ele reconheceu, ele desconecta. Puxou corrente demais, ele reconheceu, de acordo com a configuração, se for Smart ou o nível pré-determinado, se você comprar ela comum. E aí depois vou trazer mais aulas para vocês, preparando aí uma galeria de videoaulas só sobre o assunto das baterias de LiFePO4, carga, descarga, configuração de controlador. Daqui a pouco sai. Só ter um pouquinho de paciência que você está organizando a vida de novo. E, como eu estava dizendo, nessas de LiFePO4 tem que observar sim a porcentagem de carga e descarga, porque ela danifica carregando e danifica descarregando. Tanto nessa parte da corrente, de quanto eu vou puxar a porcentagem de corrente da bateria, quanto da tensão. Vocês sabem que a maioria dessas baterias LiFePO4, a tensão máxima para chegar aí no 100% de recarga é 3,65. Não quer dizer que você tem que recarregar sempre na tensão máxima. Também não pode botar uma tensão mais baixa que você não vai conseguir carregar completamente. Qual a tensão ideal? Também depende do datasheet de cada bateria. Mas em uma média aí, 3,45 volts, 3,4, é uma tensão muito boa para manter esse banco carregado sem forçar. Você não precisa chegar sempre em 100%. Você pode chegar em 95% e garantir aí uma longevidade das suas baterias. Tanto é que tem
notebooks que utilizam esse tipo de bateria hoje, que vem com a configuração de fábrica, que ele não deixa chegar em 100% da carga da bateria. Ele programa para quando chegar em 85% ele corta. É outro assunto, mas só para vocês terem uma noção que muitos fabricantes já colocam até um mecanismo de proteção pensando na longevidade do banco de baterias. Então, antes de sair montando o banco, assistindo aí qualquer aula, qualquer instrução, o povo compra uma bateria LiFePO4 hoje já está letrada, passa um monte de informação errada. Aí o povo copia e depois fica mandando e-mail para mim no canal. Tarcísio, é minha bateria. Fiz dessa forma, inchou, perdi um poucos meses. Presta atenção nas aulas aqui do canal, nas instruções. E também não vai querer pegar um pedaço da informação, botar outra coisa e querer que dê certo. Presta atenção, vou tentar trazer o beabá desse sistema aí para ajudar vocês a não perder mais seus bancos de bateria. Inversores aí com estoque no Brasil, quer comprar seus inversores de estoque no Brasil? Link na descrição do vídeo. Tem ainda inversores bons, excelentes inversores como Reliable, Sweet Power, tudo aí os linkzinhos. No Brasil não vai ser taxado, tá? As baterias LiFePO4, inúmeros vídeos dos canais aqui, dos amigos que tem canais que compraram no nosso link, receberam, filmaram. Vou até trazer outro para vocês, os amigos que compraram, receberam. Tem um que comprou uma porrada, graças a Deus não foi taxado em nada. Fez o vídeo, mandou pra gente, vou exibir em breve. Links seguros. Tem gente que clica no link e vai ficar procurando outras lojas, aí depois dá problema, aí não foi na loja sua não, eu achei uma mais baratinha ali que o cara prometeu isso e aquilo, aí comprou em outra loja errada, ficou com dinheiro retido até o AliExpress devolver. Links seguros, é esses que a gente compra e recebe, que a gente sempre deixa aqui. Essa que os amigos já testaram e aprovaram. Então, fica ligado nas dicas aqui no canal, nas galerias anteriores e nas próximas aulas sobre o assunto. Porque eu já avisei, bateria chumbo ácido LiFePO4 tem a forma correta de carregar e de descarregar. Vai funcionar do seu jeito? Vai. Vai durar muito? Não. Você vai ter prejuízo fazendo da sua forma, de qualquer jeito, sem observar isso. Vai dar BO. E, como eu disse, chumbo ácido, pelo menos 4 anos para valer a pena. Tem que durar. LiFePO4, pelo menos 5, 6 anos. Já com uma bateria aí de 4.000 ciclos, algumas entre 2, 4, 6.000 ciclos. Pelo menos 5, 6 anos para você usar bem e tirar aí seu investimento. Então, vamos cuidar, prestar atenção aí nas dicas do canal. Beleza?